Nós não sabíamos nada do que realmente estava acontecendo. Nós tínhamos apenas uma noção da ponta do iceberg. Mais advogados que são parentes de magistrados. Cara, é uma coisa impressionante. A Polícia Federal fez busca e apreensão esses dias para trás na casa da nora do Lula. Quem abriu a porta? O filho do presidente recebendo dinheiro roubado dos velhinhos do INSS. E esse é o escândalo bomba atômica. Os registros de entrada e saída de Viviane, mulher do ministro Alexandre de Moraes, em suas dependências. Tá todo mundo envolvido. É por isso que precisam blindar Alexandre de Moraes, precisam blindar Banco Master, precisam blindar Vorcaro. Tá todo mundo envolvido até o pescoço nesse escândalo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Deixa o like, compartilha esse vídeo e vamos para as notícias. E olha só, a primeira informação já começa com o escândalo Master. Deputados pedem afastamento de Toffoli do caso. É isso mesmo, a novela não tem fim. Deputados do PSOL agora e do Rede acionaram a Procuradoria-Geral da República e pediram afastamento do ministro Dias Toffoli da relatoria dos inquéritos sobre o Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Pois é, até a esquerda já se largando a mão aí do ministro. O pedido é assinado pelas deputadas federais Heloísa Helena, Fernanda Melchiona, Selma Bonfim, e os parlamentares citam reportagens que apontam a relação de Toffoli com investigados no caso Master. Denunciar crimes agora passou a ser errado. Olha essa. Banco Master processa Malu Gaspar por vazar informações sigilosas, ou seja, por vazar os crimes, do Banco Master. O caso em que o Banco Master processa jornalista ganhou novos desdobramentos nessa semana, após a defesa da instituição anunciar a abertura de uma ação judicial por suposta divulgação de informações protegidas por segredo de justiça. De acordo com advogados do banco, trechos de documentos e depoimentos que integram a investigação teriam sido publicados antes de se tornarem públicos oficialmente. A defesa sustenta que houve exposição de dados sigilosos, o que poderia comprometer o andamento processual e as garantias legais das partes envolvidas. Vale lembrar que a Malu Gaspar foi a responsável por soltar aquela informação do contrato da esposa de Moraes com o Banco Master no valor de 129 milhões. Daí, essa indignação por ter revelado certos dados pode ter alguma coisa a ver, não é mesmo? Porque assim, Moraes fazer alguma coisa contra uma jornalista da Globo estaria vestindo a carapuça, O mais fácil é que o próprio Banco Master processe a jornalista. Assim a perseguição fica mais disfarçada. Certamente, quando o caso chegar até algum magistrado, ela vai ter aí uma séria dor de cabeça por ter batido de frente com o sistema. O sistema é bruto e não perdoa ninguém. E por falar nisso, tem muito mais coisas para vermos, não só sobre o Banco Master, mas muito mais outras sujeiras que estão acontecendo. Quando você acha que o Brasil não tem como piorar, que nós já chegamos no fundo do poço e a profundidade dessa depravação está no seu limite, aparece esse cidadão aqui e mostra que nós não sabíamos nada do que realmente estava acontecendo. Nós tínhamos apenas uma noção da ponta do iceberg. E vamos ser sinceros, o Vorcaro, ele é o cara. Ele é diferenciado. Ele entendeu, assim como em vários outros países isso já aconteceu, que para que você vai brigar com a justiça se é mais fácil comprar a justiça? E foi isso que ele fez. Nós temos visto aí alguns contratos com parentes de ministros da nossa mais alta corte, a corte que defende a democracia. E esses contratos até agora inexplicados, o ministro finge que nem existe. E aí quando a gente acha que não vai ter mais, que chegamos ali a já descobrimos quais são os ministros que têm parentes envolvidos nessa pornografia toda, o jornal O Globo, na coluna do Lauro Jardim, solta essa aqui, ó. Investigação da PS sobre o Master caminha para mostrar mais advogados que são parentes de magistrados. Cara, é uma coisa impressionante. O erro do Bolsonaro, do Felipe Martins, foi justamente não ter contratado advogados dos ministros. Se você contrata um advogado do ministro, você está bem, você está blindado. Nada vai acontecer. Pena que eu não tenho capacidade de pagar 3,6 milhões de dólares por mês
de reais por mês para poder fazer a minha defesa no Supremo Tribunal Federal. Então, quem não tem, me desculpa, mas você está condenado já. Essa notícia, ela com certeza deixou muita gente sem dormir de ontem para hoje. Nós temos mais ministros que serão expostos, mais magistrados. Eles não são nem magistrados, vamos ser verdade. Mais ministros serão expostos em breve na investigação da Polícia Federal porque tem parentes, como a esposa do Dias Toffoli, a esposa do Alexandre de Moraes, o filho do Lewandowski, que estava recebendo do Banco Master, mesmo depois que o Lewandowski foi parar no Ministério da Justiça. Cara, meu Deus do céu. Dá uma olhada na matéria aqui para você ver a podridão. Agora eu volto a dizer, esse cara, ele é diferenciado. E a gente vai ter que ser eternamente grato por ele, porque ele foi tão ganancioso na compra da justiça brasileira, na aquisição da justiça brasileira, que a coisa saiu do controle. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, ó. Esquema de blindagem de Daniel Vorcaro com os políticos existe, é escancarado, mas talvez esteja se mostrando menos eficaz do que a estrutura montada por ele na contratação de escritórios de advocacia para o Master. Em 2024, quando o Master percebeu que ele iria quebrar e ia precisar fazer aquela liquidação, a compra pelo BRB para poder sobreviver, o banco gastou 580 milhões em serviços técnicos especializados e consultoria jurídica. Presta atenção, 580 milhões o banco gastou, mais de meio bilhão de reais. Segundo o balanço da instituição, o montante é 75% superior ao despendido no ano anterior. Então vamos lá, em 2023, quando ainda não tinha explodido aí as denúncias, o banco gastou o quê? 200 milhões aproximadamente, 250 milhões, 260 milhões com advogados. Aí depois no ano seguinte ele vai para 580 milhões de reais. Desses 580 milhões, 130, presta atenção, 130 milhões, praticamente 20%, foi para uma pessoa, esposa do Alexandre de Moraes. Quem conhece as entranhas do Master garante que as investigações da PF vão mostrar, entre os contratados, outros advogados além de Viviane de Moraes, ligados por parentesco direto a magistrados da Corte de Brasília. Isso aqui é um escândalo que por si só supera, na minha opinião, todos os escândalos do Brasil, porque até agora todos os grandes escândalos envolviam políticos ou pessoas em posições políticas. Dessa vez nós estamos vendo aqueles semideuses intocáveis, Sinceramente, assim, não poderia falar nada disso. Quando nós começamos a falar disso alguns anos atrás, sabe o que deu? Deu inquérito das fake news, buscas e apreensões, derrubadas de perfis, pessoas sendo presas, contas bancárias sendo bloqueadas. Foi o fim do mundo. Agora, quem está falando isso é a imprensa. E aí sai nota de ministro do STF dizendo que a imprensa na metrópole está agindo de forma criminosa. Quem serão esses outros magistrados que também têm parentes que recebiam dinheiro do Banco Master? Será que a imprensa vai publicar ou eles vão vir para cima? Vai ter mais ameaças vindo por aí. O cara que tirou a foto do Alexandre de Moraes dando o dedo pro povo lá, o dedo, foi demitido. Lembre-se disso. O Demétrio da Globo acabou de participar de um painel falando que ele tem medo de criticar o STF. E esse ano o STF quer decidir os limites da liberdade de expressão no Brasil. Olha que curioso, né? No ano que o STF cai num escândalo, ele quer determinar o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais. Brasil, a gente vai ter que se erguer dessa vez. A gente acordou com a caminhada, agora é ficar de pé, ir para cima, arregaçar as mangas. Eles vão vir para cima com todas as forças, nós não podemos esmorecer. Gente, chega a ser engraçado. Eu vou falar para vocês o que eu tive que fazer para poder acompanhar os escândalos do Lula. Eu criei uma planilha colocando todos os escândalos do Lula para poder me lembrar. Sabe por quê? Porque quando surge um que explode no debate político, as pessoas esquecem do anterior, que às vezes é muito mais grave. Esse, por exemplo, do Banco Master, que está chegando agora ao governo e está causando uma ruptura entre o governo e o STF, bom demais, está meio que ofuscando o verdadeiro escândalo que pode acabar com esse governo, que é
O filho do Lula recebendo 300 mil reais do careca do INSS, sem falar do bolão de 25 milhões de reais. O filho do presidente recebendo dinheiro roubado dos velhinhos do INSS. Esse é o escândalo bomba atômica que as pessoas estão meio que deixando de falar, porque o Banco Master envolve o STF e as pessoas têm essa raiva do STF que destruiu a nossa democracia, mas se o Lula for reeleito, ele bota mais 3 ministros no STF, então o Lula não pode ser reeleito. Bom, aí o Metrópole solta uma matéria meio que para relembrar, né? Eu faço questão de mostrar, isso aqui precisa ser ampliado, o povo precisa ver isso aqui. O filho do Lula, né, aquele que limpava o cocô lá no zoológico e de repente virou o maior empresário do Brasil, já respondeu vários processos, agora mora na Europa, foi fugindo da Polícia Federal. Inclusive a gente está entrando com um pedido para que seja apreendido o passaporte desse cara, tá? Ele tem que ter prisão preventiva. André Mendonça já mandou a Polícia Federal parar de ficar de corpo mole e investigar esse cara. Bom, agora tem o outro sócio do Lulinha que virou matéria de jornal. Então, vamos lembrar o Brasil do verdadeiro escândalo que a gente não pode esquecer esse ano. Assim como o filho do presidente Lula se mudou para Madrid, seu sócio também fixou residência na Europa. Em comum, Lulinha e Calil Bittar deixaram o Brasil quando as investigações sobre os desvios de recurso de aposentados do INSS começaram a avançar. Fugiram do Brasil? É isso que você quis falar de uma maneira bem educada? Filho do presidente fugindo por estar envolvido em um escândalo de corrupção? Há pelo menos um ano, Bittar vive na região metropolitana de Lisboa. Bittar teria se aliado à lobista Roberta Luquessinger e ao conhecido careca do INSS para intermediar a venda de canabidiol ao SUS, utilizando da influência de Lulinha. Lulinha usando a sua influência para o governo comprar canabidiol. O careca teria pago bilhetes na classe executiva para Lulinha viajar à Europa. Segundo o depoimento de um colaborador à Polícia Federal, ele recebeu 30 milhões de reais e uma mesada de 300 mil reais por fazer esse serviço. Careca roubava dos velhinhos, ia lá e pagava Lula para fazer um outro esquema de corrupção com o governo Lula sem licitação. A coluna apurou que Bittar e Roberta seriam representantes do filho mais velho do presidente, captando clientes. Lulinha entraria com o sobrenome do pai. A ida de Calil Bittar para Portugal coincide com o período em que Lulinha decidiu se estabelecer em Madrid, na Espanha, como foi revelado pela coluna Andresa Matais. Embora não sejam mais sócios formais no Brasil desde 2023, os dois estariam atuando em conjunto, concentrando suas transações no exterior. Calil teria se mudado para a Europa antes do amigo para ficar em uma casa dentro do Hotel Sheraton, em Cascais. Os negócios dos dois também envolveriam a RL Consultoria Intermediações Limitadas, empresa de Roberta Luquessinger, que atua na intermediação de negócios com empresas nacionais e estrangeiras. Alvo da Polícia Federal, a empresária admite ter prestado serviços ao careca do INSS na área de regulação do setor de canabidiol. E curioso que ela recebia justamente 300 mil reais durante 5 meses e é justamente o valor que era repassado para o filho do presidente da República, que foi retirado da cadeia e colocado de novo na presença. Cara, desculpa, a indignação ela transborda. Mas nega envolvimento com a chamada farra do INSS. Segundo a apuração da coluna, Roberta costuma ficar na casa em Brasília, alugada inicialmente para o uso do Lulinha. O imóvel funciona como um escritório do grupo. Assim como Calil, ela é amiga íntima do filho do presidente, a ponto de manter uma tatuagem em conjunta com a esposa dele. Meu Deus, é que nem aqueles gangsters, sabe, Yakuza, que tem as mesmas tatuagens para mostrar que nós somos membros de uma organização, uma facção criminosa. Ao Metrópolis, a defesa de Calil Bittar confirmou que ele foi procurado pelo careca do INSS e por Roberta, mas afirmou que o negócio não avançou porque o empresário decidiu não se envolver. No fim de 2025, Vai ver, ele sabia que era criminoso? Bittar foi alvo de uma outra operação da Polícia Federal, a Coffee Break. Ele é acusado de integrar uma suposta rede de tráfico de influência para favorecer empresas no setor de educação. Esse aí, por acaso, é o caso da nora do Lula? E de ter recebido 210 mil reais em mesadas. É mesmo. Esse cara também está envolvido no esquema da nora do Lula, que teve busca e apreensão porque ela superfaturou produtos do MEC. Meu Deus, gente do céu, esse povo que a sua defesa nega. Na coluna da Andresa Matais, em metrópolis.com, você consegue ler essa matéria completa. Cara, eu fico impressionado, esse pessoal, gente, eles são muito ninja.
O cara tá envolvido tanto no esquema do Lulinha quanto no esquema do outro irmão do Lula, que a Polícia Federal fez busca e apreensão esses dias para trás na casa da nora do Lula. Quem abriu a porta foi o filho do Lula. Tem 2 filhos do Lula, cada um envolvido no esquema de corrupção, e no meio tá esse Bittar. Cara, eu fico imaginando se fosse algo parecido, 10% disso, com um dos filhos do Bolsonaro, o mundo tinha parado. Ou o PT tava na rua botando fogo em ônibus e queimando pneu. Meu Deus do céu. Esse ano a gente tem que virar o jogo. Esse ano, Flávio Bolsonaro está subindo nas pesquisas. No Paraná, a pesquisa já tem um empate técnico. Ele diminuiu a rejeição. Flávio Bolsonaro vai ganhar. A gente só precisa ir para as ruas e dar aquele empurrãozinho, galera. E nós vamos acabar, eu tô fé em Deus, Deus nos ajuda, nós vamos acabar com esse período tenebroso, sombrio, diabólico que o Brasil tá passando. Nós não vamos continuar avançando. Se até a Venezuela conseguiu se libertar e acabou de fazer uma anistia, o Brasil consegue se libertar também. Por que Alcolumbre e Hugo Motta estão protegendo o Banco Master, Vorcaro e criando empecilho à CPI do caso Master? Eu descobri e eu vou mostrar. Olha aqui. Motta e Alcolumbre resistem a criar CPI do Banco Master no Congresso. O presidente da Câmara sinaliza a líderes que não há espaço para a CPI na casa. Alcolumbre silencia e não demonstra apoio para a investigação no Congresso. Opa, por que essa resistência? Senado nega acesso a registros de entrada da mulher de Moraes. O Senado, leia-se, Alcolumbre, se recusou a fornecer ao jornal O Globo os registros de entrada e saída de Viviane, mulher do ministro Alexandre de Moraes, em suas dependências. Em janeiro de 2024, a advogada assinou um contrato de 130 milhões com o Banco Master. O acordo previa sua atuação em diversos órgãos da República, inclusive no Congresso, para acompanhar projetos de interesse da instituição financeira. Está muito claro que Hugo Motta e Alcolumbre, então, estão blindando Vorcaro, Banco Master e o próprio Alexandre de Moraes. Agora, por quê? Mais branco do que a neve. PF encontrou indícios sobre políticos em investigação do Master. Olha só que novidade. Políticos envolvidos em escândalo de corrupção. Novidade, né? Material apreendido em operação tem menção a autoridades com foro especial, segundo investigadores. Mas não para por aí. Irmão de Alcolumbre envolvido também no escândalo. E parece que até o Alcolumbre está envolvido no caso. PF e Ministério Público vão apurar se fundo com o irmão e aliado de Alcolumbre ignorou alerta sobre Master. Olha só. Os desdobramentos da Operação Compliance Zero, que apura escândalo no Banco Master, prometem colocar no centro do debate a relação política do presidente do Senado, Alcolumbre, com a Amapá Previdência, que depositou o dinheiro no Banco Master. Isso mesmo. Presidida por Jocildo Lemes, que foi indicado ao cargo de presidente por quem? Pelo Alcolumbre, olha só. E que tem no Conselho Fiscal quem? O irmão do Alcolumbre, o advogado Alberto Alcolumbre. Tudo indica que essa Amapá Presidência, que o presidente foi indicado pelo Alcolumbre e o irmão do Alcolumbre está no Conselho Fiscal, investiu aproximadamente 40 milhões no Banco de Vorcaro. Operação hoje sob investigação por supostas irregularidades. Precisa de mais o quê para Hugo Motta ser afastado da presidência do Senado? É óbvio que ele vai fazer de tudo para impedir a CPI do Banco Master. Ela vai chegar nele, chega no irmão dele, chega na Previdência que ele indicou o presidente. Gente, esse caso do Banco Master é a nova Lava Jato. Tá todo mundo envolvido. É por isso que Hugo Motta e Alcolumbre precisam blindar Alexandre de Moraes, precisam blindar Banco Master, precisam blindar Vorcaro. Tá todo mundo envolvido até o pescoço nesse escândalo. É por isso, então, que Hugo Motta e Alcolumbre estão criando esses empecilhos. Vamos deixar esse caso famoso. Curta e compartilhe ao máximo para que o Brasil
saiba quem é Alcolumbre e por que ele tem que ser afastado da presidência do Senado. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.